Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física comigo, o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física. Hoje, nós iremos iniciar um curso de Física para o Preparar FMM. Então, fica de olho na aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre método científico e sobre grandezas físicas, pessoal. Então, para iniciar essa aula, eu trouxe o seguinte problema para vocês, um seguinte questionamento. Imagina vocês chegarem em casa e não conseguirem acessar a internet. Meu Deus do céu, que desespero, não é mesmo? E aí você começa a se perguntar, o que será que pode ter acontecido para que não esteja funcionando a internet? E então você começa a fazer hipóteses sobre o que você poderia fazer para solucionar esse problema, ou para saber o que aconteceu, não é mesmo? E aí, conforme você faz hipóteses, você começa a fazer testes, porque com esses testes você vai comprovar se a sua hipótese inicial era verdadeira ou não. Tudo isso que você está seguindo é exatamente os passos do método científico, pessoal. Dá uma olhada aí no que é o método científico. Bom, pessoal, o método científico, como vocês podem ver aí na tela, é um conjunto de regras para a obtenção de conhecimento durante a investigação científica, tá, pessoal? Esse daí é exatamente o conceito de método científico, pessoal. E o método científico nada mais é do que a forma que os cientistas criaram para fazer física. Sir Isaac Newton, há muitos anos atrás, utilizou esse método científico para descobrir, por exemplo, sobre a luz, sobre a óptica. E é exatamente isso que nós fazemos hoje em dia para conseguirmos concluir alguma coisa. Dá aí uma olhada nos passos para o método científico, pessoal. Então, os passos para o método científico são os seguintes, ó. Você primeiro faz uma coleta de informações, depois você vai formular questionamentos, terceiro, você tem as tentativas de desvendar o fenômeno. No quarto passo, você faz práticas para que o fenômeno seja verdadeiro. E aí no 5, você reúne os dados obtidos e no 6, você constrói uma teoria. Em resumo, pessoal, os passos para a obtenção do método científico ou os passos de um método científico nada mais são do que uma hipótese, uma experimentação e uma conclusão. Porque quando você se depara com um certo problema, você começa a se fazer questionamentos. E a partir desses questionamentos, você tem o primeiro passo do método científico. Depois disso, você formula hipóteses. O que pode ter acontecido? Será que a internet caiu porque eu não paguei a conta de internet? Ou será que cortaram o fio lá sem querer? Então esse é o nosso segundo passo, hipóteses. Depois de nós termos as hipóteses, nós começamos a fazer testes. Então nós vamos, por exemplo, lá fora para ver se o fio está cortado. Esse seria um teste. E aí, conforme você faz o teste, o experimento, né, a experiência, você vai tirar alguns dados, você vai tirar uma conclusão. E se essa conclusão for positiva ou conclusiva, por exemplo, você chegou lá fora e de fato o fio estava cortado. Então, provavelmente, esse daí é o motivo de você estar sem internet. Uma vez que você tira esses dados, se for conclusivo, você já parte para o resultado final. Se não, você faz uma nova hipótese e constrói novamente o método científico. Bacana, né, pessoal? Espero que quando vocês se depararem com outros problemas na vida de vocês, que vocês utilizem o método científico exatamente como os cientistas fazem e sejam pequenos cientistas aí no universo de vocês. Muito legal, né? Muito bacana. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre grandezas físicas, pessoal.
o que era uma grandeza física? Antes de eu te falar o que é uma grandeza física, dá uma olhada aí nesses quadros, dá uma olhada aí nessas figuras. E eu tenho uma seguinte pergunta para te fazer. Quanto é que vale a beleza desses quadros? Quanto é que vale? Me diz um número para a beleza desses quadros, hein? Quanto é que você acha que vale? Professor, essa pergunta é muito difícil de responder. Porque como é que eu vou dar um número para a beleza? Eu não consigo dar um número para a beleza. E sabe por que você não consegue dar esse número? Porque a beleza não é uma grandeza física, pessoal. Dá uma olhada aí na tela o que é uma grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Pessoal, grandeza física é tudo aquilo que pode ser mensurado, que pode ser dado um número para ela. Então, por exemplo, a velocidade. A velocidade é uma grandeza física. Quando você se depara com alguma reportagem, alguma notícia, algum post ali nas redes sociais de que um carro estava a 80 km por hora, esse valor é o valor da grandeza física, velocidade. E a beleza, por sua vez, a gente não consegue chegar num consenso, não tem um padrão definido de beleza. Então você pode dar o número 9, mas seu colega pode falar 99, e aí por isso nós não conseguimos definir um valor certo para a beleza daquele quadro. Então grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, mensurado, dado um valor numérico. E essas grandezas físicas, elas se dividem em dois grandes grupos. Os grupos das grandezas vetoriais e os grupos das grandezas escalares, pessoal. E é uma diferença muito simples entre elas. E para apresentar essa experiência para vocês, essa diferença para vocês, eu quero que vocês se imaginem aqui, ó, como eu aqui, ó, no Terminal 1. Conhece aqui? Olha só, dá uma olhada aqui na minha volta. Estamos agora aqui no Terminal 1. Você já passou pelo Terminal 1? Ou pelo T2, ou pelo T3, ou pelo T4, ou até mesmo pelo T5. O novo T6 agora, né? O que você acha? Dá uma olhada nessa situação, então. A pessoa disse para você assim, olha, o seu colega, né, ele ligou e disse, eu tô aqui no Terminal 1. Poxa, legal. Qual é a sua posição no Terminal 1? Ah, eu estou na entrada dele. Na entrada do Terminal 1? E aí você se depara, a posição dele é a entrada. Só que essa entrada, essa posição dele, é em qual sentido? Será que ele está vindo de lá para cá, da esquerda para a direita? Ou será que ele está vindo da direita para a esquerda? Em qual sentido que ele está falando de entrada? Porque você pode estar aqui agora e a entrada pode ser essa que está aqui atrás de mim. Mas a pessoa pode estar lá do outro lado. E para ela, a entrada já vai ser outra. É por isso que existem grandezas físicas que não basta você dar o valor numérico. Você também tem que dar uma direção e um sentido para ela. Eu estou na entrada de quem está vindo da Constantino Neri, entrando da Constantino Neri, indo lá para Epaminondas, por exemplo. E aí você deu agora uma direção e um sentido para a posição. Porque a grandeza física posição é uma grandeza física vetorial. Quer ver só um exemplo diferente? Se a pessoa dissesse assim, qual é a sua massa? Ah, minha massa é 50 quilogramas. 50 quilogramas para a direita ou para a esquerda? Para cima ou para baixo? Não faz sentido essas perguntas, não é verdade? Porque a grandeza física massa só necessita de uma informação, o seu valor numérico. Eu não preciso dar mais para a grandeza física massa, direção e sentido. Uma vez que essa grandeza física é uma grandeza física escalar, pessoal. Legal? Então vamos aqui aos conceitos. Dá uma olhada aí na tela os conceitos, olha só. Uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade. No exemplo que eu te dei, 50 quilogramas. 50 é o valor numérico e quilogramas é a unidade. As grandezas vetoriais necessitam, além do valor numérico, de uma direção e um sentido.
Agora, é interessante eu comentar contigo sobre o que é uma unidade de medida. A unidade de medida física diz respeito às quantidades específicas de uma certa grandeza física e que é utilizada como padrão para outras medidas. Como assim, professor? Por exemplo, na grandeza física comprimento, a unidade é o metro. 1 metro é a unidade. Ele é o padrão de referência que nós temos para determinar o que é metro. O metro é mais ou menos desse tamanho aqui. E em todo mundo, o metro tem exatamente esta quantidade. Então é interessante que vocês entendam que internacionalmente utiliza-se um sistema internacional de unidades que os cientistas adotaram as unidades padrões, as grandezas físicas. Legal, não é mesmo? Bom, e para finalizar essa aula de hoje, eu trouxe aí alguns exemplos para a gente resolver. Dá só uma olhada na tela. Exemplo 1. Ao examinar um fenômeno biológico, o cientista sugere uma explicação para o seu mecanismo, baseando-se na causa e no efeito observados. Esse procedimento, afirmação 1, faz parte do método científico? Afirmação 2, é denominado formulação de hipótese? Afirmação 3, deverá ser seguido de uma experimentação? E afirmação 4, deverá ser precedido por uma conclusão. Bom, pessoal, como vocês viram nos passos do método científico, de fato, o que o cientista fez está de acordo com aquilo que nós chamamos de método científico, tá, pessoal? Então, por isso, a afirmação 1 está correta, tá, turma? Agora, a afirmação 2 está dizendo que esse passo chama-se formulação de hipóteses. Será que isso está correto? Será que isso está correto? O cientista, ele sugere uma explicação, ou seja, ele faz uma hipótese, ele está dizendo assim, olha, talvez seja isso. Então, de fato, a afirmação 1 e a afirmação 2 estão corretas. Na afirmação 3, ele diz que já deve ser seguido por uma experimentação. Ainda não, né, pessoal? Ainda não. Nós precisamos, antes de fazer a experimentação, ainda validar essa hipótese aqui, tá, pessoal? E na afirmação 4, diz que deverá ser precedido por uma conclusão. Não, né, pessoal? A conclusão é a última etapa, é o final já do nosso processo que nós chamamos de método científico, tá, turma? Então, quando se fala de método científico, vocês devem lembrar dos passos que nós seguimos para que nós possamos construir o pensamento científico, que é a formulação de hipóteses, que é o estudo teórico, que é a experimentação, que é o levantamento de dados e resultados e, por último, a conclusão, tá, pessoal? Por isso que somente a afirmação 1 e a afirmação 2 estão corretas. Vamos agora para o nosso exemplo número 2. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza. E aí, pessoal, de acordo com a aula de hoje, a velocidade é que tipo de grandeza? Será que ela é uma grandeza escalar? Será que ela é uma grandeza algébrica? Será que ela é uma grandeza linear? Será que ela é uma grandeza vetorial? Bom, pessoal, de acordo com as informações que ele nos deu aí, olha só, ele nos deu o valor numérico, o 20, né, junto com a sua unidade, metros por segundo. Ele nos deu uma direção e um sentido. Qual tipo de grandeza que necessita de um valor numérico, de uma direção e de um sentido para estar completamente caracterizada? Será a grandeza escalar? Será a grandeza algébrica? Será a grandeza linear? Ou será a grandeza vetorial? É a grandeza vetorial, não é isso, pessoal? Então, toda vez que você, a partir de agora, falar qualquer grandeza física, lembre-se de que essa grandeza física pode ser uma grandeza física escalar ou uma grandeza física vetorial. E toda vez que você se deparar com um problema na sua casa, na sua escola, na sua comunidade,
lembre-se de utilizar o método científico para obter respostas sólidas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima!